Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Luciana Aragão. Hoje eu tenho mais uma convidada muito especial que a internet, né, me permitiu conhecer e me aproximar, que é a Thalita Mello, lá do pessoal que fala bolacha. Eu não sei por que eu me misturo com esse pessoal que fala bolacha, entendeu? Mas aí, né, já me misturei, já conheci, já apaixonei, então trouxe ela aqui para conversar um pouquinho com a gente. Se apresenta, por favor, Thalita. Olá, pessoal. Eu sou Thalita, sou nutricionista, sou especializada em doenças renais, tenho doutorado pela Unifesp e também sou aprimorada em transtornos alimentares pelo Ambulinho. Estava em São Paulo, fiquei lá por 10 anos e agora estou no Rio. Agora vai começar a falar biscoito, tenho certeza. Não me rendo. E eu trouxe a Thalita hoje para a gente conversar um pouquinho sobre isso de comportamento alimentar, se realmente pode comer tudo, se é comer qualquer coisa, ou se no meio do caminho aí tem alguma confusão de conceitos. E aí eu queria pedir para a Thalita que ela explicasse um pouquinho para a gente sobre isso, sobre a questão de permissão e permissividade. Bom, então, quando a gente pensa, né, em permissão, que é muito trabalhado quando a gente pensa numa abordagem mais relacionada ao comportamento, né, que é bastante embasada pela nutrição comportamental, então pode comer de tudo, né? Então, esse paciente, indivíduo, independente de quem seja, né? Se é uma orientação como profissional ou como cidadão, mas que não tenha que a gente incentiva que não tenha classificação dos alimentos, que não sejam feitas restrições, com objetivos diversos, seja por perda de peso, seja porque é considerado maléfico, enfim. Mas aí a gente diz, né? Então, pode comer tudo. E como é isso? Né? Então, quer dizer que a nutrição comportamental, a abordagem do comer intuitivo, tudo isso que é defendido, essa pessoa vai ter tudo à disposição dela, vai comer tudo a todo momento. Não, né? Na verdade, isso é o que é caracterizado como permissividade. Então, a permissão, que até é um dos pontos do comer intuitivo, que é a permissão incondicional, né, para comer. Então, o que é isso? É parar de classificar os alimentos, colocar todos eles no mesmo patamar. Então, nem melhor, nem pior, nem mais, enfim, que traga benefícios ou malefícios, porque um alimento só consumido num único momento não tem capacidade de nada, nem de engordar, nem de emagrecer, nem de piorar minha função renal, nem de dar câncer, nada disso, né? Então, tudo é conforme a frequência que se come, a forma que se come, a quantidade que se come, né? Então, a permissão é entender que todos os alimentos, são comida, e que eles podem fazer parte de uma alimentação equilibrada, né? O que é o pulo do gato aí, né? O mais importante é entender quando eles estão entrando, né? Então, quando eles estão sendo escolhidos e por quê? Qual a motivação? Então, quer dizer que agora eu posso comer doce à vontade, eu posso comer, enfim, se a gente pensar no paciente renal crônico que tem aí algumas questões com potássio, né, alguns cuidados. Então posso comer tudo o que eu quiser, todas as frutas ricas em potássios, legumes e tal. Opa, pode, mas você quer, você precisa, né? Essa é a hora de comer? Então, entender que essa permissão traz também um pensamento de responsabilidade, né? Então, você pode, mas agora é a hora, né? Será que esse brigadeiro aí no horário do almoço, ao invés de um prato de comida, é interessante, né? Cabe ali? Tem cara de refeição, né? De almoço? O almoço com cara de almoço, né? Exatamente. Então, é tentar lembrar um pouquinho e recuperando os seus hábitos e os seus desejos, que, enfim, a gente tem tanta informação chegando o tempo todo que algumas coisas já foram se solidificando, né? De, tem que comer de 3 em 3 horas, tem que isso, tem que aquilo. Mas qual é a minha fome? Quando eu tenho fome? O que eu comia antes?
né? Vamos A pensar. dieta não deixa você saber tudo isso. Não, ela vai só trazendo mais regras, mais regras. Então, vamos tentar não julgar os alimentos, vamos tentar esquecer essas regras e olhar para você, que pode ser um pouco desafiador, mas é muito revelador, é incrível. Aí entra um processo de autoconhecimento, né, para entender outras questões, mas compreender que também a alimentação é fisiologia. E se é fisiologia, a gente tem capacidade de conhecer os nossos sinais de fome, os nossos sinais de saciedade. Exatamente. E não é nada esotérico e místico, né? Então, isso é embasado cientificamente. E se a gente for pegar um exemplo, eu acho que o melhor deles é a gente pensar no bebê. O bebê sabe quando ele está com fome. Ninguém falou isso para ele, ninguém, enfim, instituiu a hora que ele ia comer. Ele chora, então ele percebe os sinais dele, ele vê que está vazio ali, enfim, né, que está faltando energia, ele fica irritado, ele chora, ele se mexe muito, né? Fica agitado e ele pede pelo alimento dele, né? E aí quando ele tá lá mamando, ficou satisfeito, ele para, né? Por que que a gente perde isso ao longo do tempo? Então, enfim, por diversas razões. Mas se a gente for nesse momento pensar em como ter uma alimentação mais próxima das nossas necessidades, é parar para tentar entender. Então, o que, que eu sinto quando eu tenho fome, né? Então, se está perto do almoço, opa, estou começando a sentir fome, gostaria de comer, sei lá, já que disseram que agora eu posso, um mousse, enfim, de chocolate. Mas é isso que eu como no almoço, normalmente? A minha fome, esse mousse de chocolate vai matar a minha fome? Ou eu vou comer vários desse para matar a fome, né? Então, qual é o papel que esse mousse está entrando ali, né? Está assumindo. Então, talvez seja melhor eu lembrar como era um almoço que eu fazia, enfim, talvez quando criança, ou um almoço que a população, né, a sua família, a sua comunidade, a população brasileira coma. E de sobremesa pode vir o mousse. Mousse tem mais cara de sobremesa, né? E aí tá tudo bem. E Então, talvez não. Assim, e talvez no primeiro dia você queira o mousse, no segundo também, e no terceiro já nem tenha mais graça, né? Porque você já comeu tanto mousse que aquilo vai perdendo o sabor, perde o ar de proibição e aquilo perde aquela graça toda que tinha. Exatamente, exatamente, né? Sai de um lugar de proibido, né? Então, quando a gente permite comer, até pode ter esse medo de perder o controle. Ah, mas agora eu vou poder comer, vou comer infinitamente muito. Será? Né? Tá bom, faz o teste. Vamos ver se isso acontece mesmo, né? E aí muitas vezes não, sempre a gente vê que perde a graça, né? Perde esse pódio que a gente coloca, né? De alimento maravilhoso, incrível, resolve tudo. Né? Não Que é bem muitas assim. vezes ele fica como incrível só porque você não come ele sempre, porque você não pode comer, né? Então, entrando um pouquinho, né, você já mencionou um pouco sobre o paciente renal crônico, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência de trabalhar o comportamento alimentar em pacientes que apresentem determinadas patologias. Certo, então é possível, né? Isso já tem descrito na literatura há bastante tempo, mas no Brasil é relativamente recente a adoção dessa forma, né? De atuar como um aconselhamento, né? De forma a ser mais horizontal, como colocar o paciente, né? O cliente, enfim, na mesma altura de decisões. Então, o nutricionista aí exerce um papel de identificar o que precisa ser ou modificado ou ajustado, mas quem vai decidir se isso vai acontecer ou não é o paciente, né? Então, por exemplo, no caso do paciente renal, a gente tem sim alguns cuidados que precisam ser tomados com relação à alimentação, principalmente com relação à quantidade de proteína que muda conforme a fase da doença renal, né? Se é tratamento conservador, se é terapia substitutiva, como a diálise, e potássio, fósforo, controle de líquidos, e então
como fazer isso de uma forma não radical, não prescritiva, né? De toma esse papel aqui e impositiva, né? Vai resolver. Não vai resolver, porque se a gente tem uma necessidade de mudança na alimentação e mudança de hábitos também, muitas vezes, se é no caso um paciente que é hipertenso, renal crônico e está com um consumo muito alto de sódio, como fazer isso, né? Não é simplesmente falar, tem que diminuir. Ok, como? Né? E você quer? Então, entender as motivações desse paciente. Então, olha, precisa, aqui tem alguns indicativos disso, então essa pressão que está ficando mais alta, é a função renal que está mostrando para a gente que tá mais diminuída. Vamos pensar em outras formas de deixar essa comida saborosa e conseguir reduzir esse sal, né, o sódio. Ah, mas eu gosto muito disso, não gosto daquilo. Opa, legal, então vamos priorizar isso que você gosta, pensar em alternativas, em formas de fazer, para que não deixe de ser gostoso e interessante, mas que seja ajustado, né? E é isso para qualquer um dos nutrientes e em diversas outras doenças também, né? Então, quando tem controle de líquidos, se for numa doença cardíaca, de colesterol, tudo é possível ser apontado, né? E como, precisamos modificar, vamos fazer isso junto. Então, o que funciona para você? Né? Então, como é que a gente faz isso juntos? Sim. E com isso, acho que a adesão aumenta, né, ao tratamento, porque não necessariamente você apontar para o paciente, olha, você não pode comer essa fruta aqui. Tudo bem, tem frutas que são proibidas até o renal crônico, né? Não pode comer carambola, por exemplo. Mas, de uma forma geral, a adesão vai ser maior quando não existe essa proibição. E acho que é isso que a gente quer trazer com essa abordagem do comportamento alimentar. Exatamente. Então, é o que eu digo para os meus pacientes renais crônicos, a única coisa que não pode, essa é inegociável, é a carambola. Todo o resto pode, todo o resto. E assim, não tem regra. Não quer dizer, por exemplo, que eu tenho, inclusive, pacientes que gostam de comer pizza. Ah, não pode? Pode. Vai comer todo dia, toda semana? Não sei, acho que não, né? Então, o que você acha? Então, entender que esses alimentos funcionam, mas que não funcionam toda hora, em todo momento, né? E encontrando esses lugares e essas possibilidades. E fazendo junto, é exatamente quando a gente engloba o paciente, o indivíduo nas decisões, que torna isso tudo possível, porque ele sabe o que funciona para ele. Né? Então, se eu disser, não, mas tem que, sei lá, jantar à noite um prato de comida e comer uma fruta, ele fala, mas eu não tenho costume de fazer isso, eu gosto de fazer um sanduíche com um pouco de salada, enfim, o que funciona para ele. Ok, se é assim que funciona, vamos ajustar aqui o que é necessário e a gente faz dessa forma, né? Então, é encontrar um meio termo viável e sustentável. E aí, sim, a gente consegue ter mudança e melhora de exame e uma adesão, que é o mais importante, né? Sim. Melhora da saúde de uma forma geral, né? Queria te agradecer muito, Thalita, foi ótimo. Obrigada pelo convite, eu adorei fazer parte do seu bate-papo. Obrigada, um beijo.